doutora Margarete, fizemos uma dupla ontem, top. Sou Renato Estrela, sou superintendente de cultura aqui no município, junto com o Nilton, que é nosso secretário de Cultura e Turismo. E a gente, novamente, em nome do nosso prefeito Hilário Rego, que é vice Florentino Laura, que esteve aqui ontem, o vice-prefeito, agradece a presença de vocês e estamos muito felizes por ter vocês aqui, desse grande evento aqui sendo realizado na nossa cidade. Pastor Rubens é o nosso pároco, um dos nossos párocos aqui da Paróquia Luterana de Santa Maria de Itibá. São cinco pastores aqui na nossa paróquia, uma das mais antigas do estado do Espírito Santo. Então ele é um dos grandes colaboradores da cultura pomerana, estudioso da cultura, escritor, apoia a gente nos trabalhos, na secretaria, sempre que precisa de alguma coisa ele está à disposição, e atendeu aqui o convite de estar fazendo essa pequena palestra, contar uma parte da história do nosso município e da nossa colonização. Beleza? Passa agora ao pastor. Então, boa tarde. Boa tarde. Eu me lembrei do presidente, Clério. Boa tarde, Clério. Boa tarde, boa tarde. Ontem o senhor disse que foi para Cariacica e lá descobriu um monte de coisa. Da Serra, né? Ah, é da Serra, isso? Da Serra. Então nós temos aqui em Santa Maria um alemão, um artista, pintor, que pintava paredes, né, com paisagens europeias, mas aí nunca sonhou que ele pintava também sobre tela. E a gente descobriu, tempo agora, uma pintura feita por ele lá nos anos 30, uma paisagem europeia. Léo, a pesquisa nunca termina, né? Para vocês, para nós todos da cultura, a gente vai sempre descobrindo fatos novos. Também é muito importante na cultura pomerana, trabalho manual, né, feito nos cemitérios, que infelizmente vai estar acabando aos poucos. Mas vamos lá para a história, né? O nosso município recebeu o nome de Santa Maria em referência ao rio que atravessa o município. Conta-se que o engenheiro de origem francesa, de nome Amélio Pralão, responsável pela demarcação dos lotes para assentar os imigrantes da colônia de Santa Leopoldina, era devoto da Virgem Maria. E ao encontrar o rio, ele decidiu nomeá-lo, Rio Santa Maria. Ele nasce a 1.100 metros de altitude aqui no município e deságua lá na Baía de Vitória, depois de percorrer 122 quilômetros. Fato é que no mapa da colônia, em 1872, já consta Rio Santa Maria, já é nomeado. Mas Santa Maria antes tinha um outro nome, aqui chamava Alta Pomerânia, porque a maioria do povo que veio para cá era de descendência pomerana. Mas com o tempo permaneceu Santa Maria. E o nosso município foi fundado, né, para vocês, para nós, para vocês que fazem parte da academia, da cultura, por um motivo muito nobre. Põe lá a foto da escola. Pode passar. Escolinha. Isto. Ali começou a cidade. Nessa humilde escolinha. A população, a vila de Santa Maria começou a se organizar por volta de 1891. Os moradores que aqui vieram residir, por volta de 1874, se dirigiam cada vez mais para o norte. E as escolas lá de Luxemburgo e Belém começaram a ficar distantes. Por isso, no ano de 1891, eles compraram uma meia colônia de terras em nome da sociedade escolar. Para os protestantes, e a gente perdeu um pouco disso, era muito importante saber ler e escrever.
Na catequese, além da doutrina da igreja, como não tinha escolas públicas, a igreja também ensinava os jovens a ler e escrever, porque na Reforma Lutero incentivava a leitura da Bíblia, cada um deveria ler a Bíblia, por isso saber ler e escrever e também cantar durante as celebrações. E no ano seguinte, 1892, essa escolinha que vocês veem ficou pronta. Fazem exatamente 130 anos, essa é a primeira organização em volta da qual nasce aqui a vila, a cidade. Em abril de 1892, lá no Japé da Páscoa, a comunidade também queria não só ter aulas, mas queria também celebrar. E esta escola foi consagrada também como capela, né? Muito humilde, capela escola. E foi criada junto com a escola também, havia aqui uma biblioteca. O povo era muito humilde, mas tinha uma biblioteca, né? No livro Caixa de 1902, 1903, aparece lá valores gastos com aquisição de livros. Em 1910 foi criado o primeiro coro de metais que existe até os dias atuais, coro, né, de 4 vozes. Também foi criada uma caixa de cobras. O que é isso? Tá? O pastor foi na véspera de fazer a primeira comunhão, a gente diz confirmação de um adolescente de 14 anos, um jovem muito estudioso. Ele foi picado por uma cobra e ele morreu antes de fazer a primeira comunhão. Isso o pastor deixou ele muito magoado. As pessoas não podem continuar morrendo, né? Se lá em São Paulo existe soro, já se fabricava soro antiofídico lá no Butantã. E ele, como lá tinha também cientistas alemães, fez um contato e criou aqui em Santa Maria, primeiro a associação da escola, depois a associação Caixa de Cobras. Cada um pagava um valor, eles adquiriam os soros e formavam também cada vale, porque é muito importante que o socorro seja rápido. Então, em cada vale, em cada localidade, tinha também aquele que aplicava. E depois, em 1930, houve também, depois da quebra da Bolsa de Nova York, um grande índice de gente que abandonou aqui a colônia. O pessoal só sabia plantar café. E de qualquer jeito, o pessoal começou a abandonar a cidade. Onde nós estamos hoje faz parte da propriedade que o senhor Frederico Gluck, que nós vamos falar depois, doou para a criação de uma estação de fruticultura, que funcionou aqui por muitos anos. Foram trazidas mudas de caqui, pêssego, abacate, figo, citros, laranja, tangerina, ameixa, também sementes de hortaliça, repolho, couve-flor, cenoura. E além disso, foram distribuídas também sementes de batata inglesa, importadas da Alemanha, da Holanda, e ensinaram o povo a usar palha de café, esterco, também arar terra e métodos para combater também as formigas cortadeiras. Está aí a certidão de nascimento, a maioria do povo não sabe, da grande produção de hortifruti grangeiros aqui de Santa Maria, um dos maiores produtores de verduras, né, de toda a região. Exporta para a Bahia, para Minas e para muitos lugares. Então foi uma experiência muito bacana de ensinar o povo a viver, né? Já que o café não tinha valor por causa da quebra da bolsa, não tinha exportação, então eles começaram a produzir outras coisas para viver, e isso influenciou. Lá no distrito de Garrafão, onde vocês viram jovens holandeses dançando, os colonos chegaram a plantar trigo na época da guerra. O trigo custava uma fortuna, só que esse cultivo não foi adiante por causa da geografia, né? Que não permitia cultivo de grandes áreas. Também havia um outro problema sério, que era a mortalidade das crianças e também das parturientes. Morriam muitas mulheres no parto. O que a igreja fez? A igreja convidou uma jovem, várias jovens e jovens foram enviados para a Santa Casa de Misericórdia para aprender a fazer um parto. E nós temos aqui uma jovem, aqui, agora já falecida, que cresceu, Dona Helena Bolsa, parteira, ela fez mais de 2.000 partos. E
nenhuma criança, dizem lá, morreu. Né? O primeiro parto que ela fez como estagiária lá em Vitória, né, foi de um empresário alemão, e no Museu da Comunidade tem a foto que eles mandaram do bebê, e ela assim fez esse trabalho bonito por muitos e muitos anos. Helena Bolt Jacob. Então, nós temos a escola, nós temos a estação de fruticultura, temos os metais, temos a Helena, a Caixa de Cobras, que são os responsáveis por nós estarmos aqui, né, hoje nesse município desenvolvido. Então, o comércio, voltando lá para os anos de 1900, tinha um pequeno comércio também aqui na vila, né? Quando foi criada a escola, alguém decidiu abrir um comércio. E era uma viúva que tinha um filho, um único filho. E ele foi assassinado uma noite durante o assalto, e aí um pomerano chamado Frederico Gruth, que vocês vão ver a principal avenida da cidade, chama Avenida Frederico Gruth. E ele adquiriu essa casa comercial, e era um pomerano muito entusiasmado com o progresso. Começaram a surgir os primeiros caminhões lá em Santa Leopoldina, e ele logo também comprou um caminhão. Mas havia um problema, não temos estrada. Ele teve que fazer uma estrada para poder movimentar com seu caminhão. Itarana e Itaguaçu, que são municípios vizinhos, construíram também uma usina hidrelétrica particular, e ele também ficou encantado com essa obra. Em 1928 ele construiu também aqui na cidade a primeira usina hidrelétrica. E a primeira construção que ele quis beneficiar além da sua casa foi a igreja. Existe uma ata, né, onde ele, numa assembleia, decide doar. Mas os pomeranos lá, muitos confiados, né, nunca tinham visto a energia elétrica, não quiseram nem, né, aceitar, mas depois acabaram aceitando. Então, também um outro pioneiro aqui, Frederico Gruth, um pomerano que já também facilitou, a partir da década de 30, a vida de médico, morava médico aqui na vila, dentista, farmacêutico, cartório, ferreiro. Ele presenteava com lotes e ajudava, né, para essas pessoas poderem se instalar. E tudo isso levou à vontade de criar um município. No ano de 1979, houve uma primeira tentativa, através de um abaixo-assinado, pleiteando a criação do município. Mas em 1983, né, esse processo foi arquivado, não foi adiante. 4 anos depois, em 1987, realizou-se um novo abaixo-assinado. E este foi acolhido pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, e foi decidido, né, realizar um plebiscito nos distritos de Santa Maria e Garrafão, e a maioria votou a favor. Então, no dia 6 de maio de 1980, o governador do estado, Max de Freitas Mauro, né, ontem alguém falava o nome dele, assinou o decreto criando o município, e no dia 15 de novembro, né, daquele mesmo ano, foram feitas as eleições. E aí foi acrescentado Jetibá, no nome de Santa Maria. Até lá ficou Santa Maria. Santa Maria de Jetibá, porque aqui na região tinha muitos jequitibás. Mas no Frondosa existe uma comunidade chamada Jequitibá. Mas para encurtar, né, eles tinham dificuldades em falar Jequitibá, ficou Santa Maria de Jetibá. Então, em homenagem a esta árvore. E ontem vocês viram aqui o prefeito, né, o primeiro prefeito, um jovem, ele era neto do pastor, que viveu aqui muitos anos, advogado, foi eleito. Um outro passo importante para a cidade foi a avicultura. Santa Maria de Jetibá é a capital nacional de produtor dos ovos. Tem 4 anos que ele passou a ser o maior produtor de ovos do país. Então, Santa Maria, por causa da avicultura, isso também beneficiou a produção de hortigranjeiros. No ano de 62, um jovem neto desse Frederico Gruth queria estudar na escola técnica aqui do Espírito Santo, mas por ser filho de comerciante, a sua matrícula não foi aceita. O pai enviou ele para o Rio de Janeiro, onde ele foi estudar na escola Venceslau Belo,
lá obteve formação técnica em avicultura e estagiou nas granjas lá da escola. Retornando para cá, adquiriu 550 pintinhos, 500 para si, 50 deu para o seu primo, com presente de casamento, e iniciou a avicultura. Fazem 60 anos, hoje ele já é um homem de idade. Em maio deste ano, a reportagem do Globo Rural esteve aqui visitando vários produtores e frisou que a produção de esterco é essencial para a produção de hortigranjeiros. As granjas aqui produzem mais de 40 mil toneladas de esterco por mês, que são em grande parte usadas, né, na agricultura, que é muito forte. Se vocês viajarem para o interior, vão ver sempre muitas plantações. O município tem 6 mil propriedades rurais, 95% deles usam o esterco produzido aqui mesmo, então bem mais barato, né, se fosse importado. Santa Maria de Jetibá produz por ano 361 milhões de dúzias de ovos. Por isso é a capital nacional do ovo. Trouxeram ovos para o povo comer, Renato? É? Então, que bom. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Santa Maria de Jetibá passou para a liderança do setor, enquanto que Bastos, que ocupava o topo, caiu para a segunda colocação. E Primavera do Leste Mato Grosso, terceiro lugar. E esta avicultura influenciou na bandeira. Cadê a bandeira? Deixa eu para o povo ver, Renato. A bandeira do município. Não é essa. O brasão. Não está aí, né? Então a bandeira, o brasão de Santa Maria de Jetibá, nas cores azul e branco, são as cores tradicionais da antiga Pomerânia, que foi usada para homenagear o imigrante pomerano. E a forma oval, no canto superior, mostra lá para eles. Cadê ela? Tem um ovo lá? Então lá tem, em todos os casos, no canto, uma forma oval, que é, no canto superior esquerdo da bandeira, homenageia uma das principais atividades da região, a avicultura. E tem vai irradiando, né, para os lados, também porque ela beneficia a agricultura, o comércio, a indústria e serviço. Fechando assim um novo ciclo, na esperança de um município forte. Né, quem elaborou a bandeira foi Danilo Clemens. A população do município em 2020, 41 mil habitantes, e a área é de 735.552 km². Então, como cultura, né, eu pesquiso bastante, nós achamos a escritura de 1891 no cofre lá da igreja, mas como tudo é escrito na língua alemã, pouca gente tem acesso. Então, o Renato e eu, a gente consegue ler, por isso a gente está, né, foi recentemente descoberto um livro de Atos também o início em 1898, tá? Mas, aquele jeito lá, a letra de médico, mas aos poucos a gente está traduzindo e lá tem muitas pérolas do nosso município. Então, aqui há muitos grupos de danças folclóricas. Na década de 80, a igreja iniciou um trabalho com jovens lá em Domingos Martins para ensinar danças folclóricas. E depois veio para Santa Maria, que tivemos vários festivais. Hoje nós temos muitos grupos de danças, não só pomeranas, alemãs, ontem os holandeses, né? 16 grupos só aqui em Santa Maria de Jetibá. Então a cultura também, o trabalho com a juventude pegou e está. Temos também muitos corais de vozes, né? Aqui na igreja. O patrono da academia, o seu Milton, que levanta lá o quadro, ele veio em 1929, era um jardineiro. Seu irmão havia vindo antes, era ferreiro, e ele ficou com saudades, quis acompanhar o irmão, e ele era contador aqui na vila e também professor e músico, e ele que incentivou muito também o coral de vozes e também de trombonistas, o seu
Mirtip. Temos também muitos grupos de trombonistas, é uma tradição pomerana, né, porque eles chegaram aqui em 1870, no início eles não tiveram muita oportunidade de ter música, não havia órgão, mas assim que eles construíram as igrejas, a primeira coisa que eles queriam era comprar um harmônio, comprar algo para música. Também nas escolas era ensinada música folclórica, né? Nunandê, do Manimamatland, é uma delas que eu lembro, né? Adeus, minha terra querida. Muita poesia. As crianças, eu fui uma delas, no Natal, elas tinham que recitar uma poesia de Natal para receber um presente, né? A gente era muito humilde há 50 anos atrás, então a igreja fazia uma vaquinha com todos os pais, comprava um pacote bem bacana, direto lá da Garota, né, que é a fábrica que fica lá em Vitória, e a gente ia lá na frente, declamava uma poesia de Natal, de Jesus, e ganhava o pacote. Então, a gente era uma prática, né, que os pomeranos trouxeram junto. E também utilizei, infelizmente, com o fechamento, né, da escola no Estado Novo, a escola pública aqui foi fechada, foi desapropriada, passa lá o segundo prédio, depois que a igreja construiu um prédio mais amplo, os meninos indo para a escola, volta lá um pouquinho, os meninos vindo para a escola, isto adiante, emancipação, este prédio grande, volta, isto antes é. Este prédio, estão vendo uma janela grande lá de cima? Aquilo é um assalpão que abria, e aí o pessoal apresentava teatro. Em cima tinha um pasto onde as pessoas ficavam. Esta foi então uma escola ampliada, que em 1937 ela foi desapropriada por causa da língua alemã, até lá era tudo língua alemã. A igreja está lá embaixo. E ela abria esse assalpão e tinha muito. Natal não há Natal para nós, senão é um teatro chamado Krippenspiel, que é uma tradição pomerana de representar lá o que está acontecendo no Natal. Aqui tem também, parou por causa da pandemia, um grande teatro da Paixão de Cristo, realizado no Recreio. Há um movimento muito grande também dos jovens de aprender a concertina. Existe um senhor aqui na vila vizinha que ensina, né, seu Krüger, Adolfo Krüger, e a gente vê muitos adolescentes tocando a concertina, que é um instrumento muito complicado, e que foi um instrumento que acompanhou os pomeranos. Quando tinha um casamento, as duas famílias, do noivo e da noiva, cada um já contratava bem antes um tocador de concertina. Ele era uma pessoa que começava desde a quinta-feira no quebra-louças até no domingo de manhã. O pessoal, quando ia para a festa, ia para ficar de manhã no domingo, no sábado de manhã, aliás, tinha que mandar o povo embora, senão eles continuavam lá comendo e dançando. Então, a concertina eram 2 tocadores que se revezavam durante o casamento. Concertina é um instrumento, né, inventado lá na Saxônia, 1850, 60, que depois, com o tempo, apareceu aqui, até hoje faz parte da cultura. Então, é muito apreciado. Também tem um ensino agora no proepo da língua pomerana nas escolas, para que a língua não se perca. A gente vê crianças falando, né, o pomerano, aprendem em casa, os pais, né, fazem questão de ensinar. Então, este é um pouco do nosso município, que começou numa humilde e pequena escola. Em volta dela a cidade se desenvolveu, o comerciante também aproveitou para fazer o comércio, e aí a cidade foi crescendo. Demorou muitos anos para emancipar de Santa Leopoldina, e hoje ela tem muito da cultura também. Falta os jovens, né? Aquilo que a gente está falando aqui hoje, o povo precisava estar sabendo. Então foi encontrado esse quadro, uma relíquia de quase 100 anos, abandonado numa casa. O que é? Para que serve, né? Existiu um pintor chamado Hugo Steinmiller. Havia também um calígrafo da Pomerânia,
seu Otto Schannemann, a gente descobriu um documento que está lá no Museu da Cidade, e ele fazia desenhos com letras e fez também, numa casa de uma família preservada, um semblante de Cristo, com a coroa de espinhos, que a gente acha que aquilo é copiado, mas era um artista com um conhecimento muito, uma formação. O altar da igreja foi feito por ele. Se vocês tiverem curiosidade, ela fica aberta até as 17, é secular. Isto. Sim, o quebra-louça é bem importante, não vou falar sobre ele. E tinha também, então, a arte popular. O último artista morreu, tem quantos anos? 2018, e a gente está, assim, preocupado, né? Isso deveria continuar. Claro, está aqui em alemão, né? Que descansa, Florentina Ponat. Então, a gente conseguiu, quando as famílias estão reformando os túmulos, colocando um túmulo de granito, né, as empresas, e aí eu realizei para a gente traduzir, eu disse para eles, eu traduzo para vocês desde que vocês deixem o original guardado lá no museu, e eles toparam. Então, está preservado, né, é arte. E aqui os pomeranos, que são a maioria, mas também temos holandeses, saxões, eles valorizavam muito a arte, né, flores, pinturas. E este quadro, essas paisagens europeias, e quase todas as casas tinham. Mas as casas foram demolidas e as paredes junto, e aí fico muito feliz que nós descobrimos há pouco tempo um óleo sobre tela que vai dar para a gente preservar no Museu da Comunidade, que é uma obra desse artista chamado Hugo Steinmüller. Não sei se vocês têm perguntas. Não deu para entender alguma coisa? Então, estamos aí. A gente agradece ao pastor Rubens, né, em nome do município, né, do nosso prefeito Hilário, o vice Florentino, nosso secretário Milton. A gente agradece, o pastor sempre está à disposição aí para nos auxiliar nas pesquisas. E o pastor também está concluindo um livro que nós vamos adotar como o Manual de Instruções da História de Santa Maria. Ele está escrevendo o livro da história, né, o Conde Frederico Krug, da família Berger. Esse livro vai ser introduzido como um manual, onde nós vamos ter oficialmente um documento da história de Santa Maria. E sim? Então vamos lá, uma oração que todos os vovôs e vovós sabem. Vamos pronunciar com o pastor. Ich bin klein. Ich bin klein. Mein Herz ist rein. Mein Herz ist rein. Soll niemand drin wohnen, Soll niemand drin wohnen, als Jesus allein. Jesus allein. Jesus, né? Eu sou pequeno, uma oração de criança que veio junto lá com as vovós. Meu coração está limpo, que não more ninguém dentro dele, a não ser Jesus somente. Então, muito bom. Essa oração meu filho sabe, eu ensinei para ele. Bom, nós queremos agradecer ao pastor Rubens, dizer, pastor Rubens, é um prazer para a gente muito grande ter o senhor participando do nosso evento, né? Eu gostaria de convidar a acadêmica Maria Delboni. Maria Delboni quer dar um testemunho. Maria Delboni, por favor, quer dar um testemunho aqui, aproveitando a presença do senhor. A Maria Delboni tem parentes aqui na cidade, no município, né? Quando nós tivemos Roberto Vasco, eu e Zenaide, em várias escolas, tinha vários professores Delboni aí. Eu falei ontem, boa tarde primeiro, né? Vocês todos, boa tarde, foi um prazer te ouvir. E eu queria que você desse depois uma olhadinha na minha tese de doutorado, que eu fiz, vou falar sobre ela. E está algumas coisas que ele falou, está aqui na minha tese. Eu fiz uma pesquisa no município, comecei nos anos de 2012,
2013, 2014, e essa tese ela foi realizada em 2018, lá na Argentina, em Rosário, e é sobre o PROEPO, sobre o ensino da língua alemã, da língua pomerana no município. O que me incentivou, que me intrigou, foi um linguista aqui da cidade de Santa Maria de Jetibá ter decodificado essa língua e transformado essa língua em escrita. Uma língua oral passou agora a ter escrita. E isso me intrigou e me levou a querer estudar como foi feito isso, como tinha sido desenvolvido isso. E quando eu soube que esse ensino estava sendo feito aqui, nas escolas dos municípios, a partir do Pomer, aqui no centro, que era com as criancinhas de 4, 5 anos, elas estavam aprendendo essa língua. É uma língua que estava sendo perdida, porque o pastor falou, Ismael, mas o senhor falou sobre isso e eu vou reforçar. Houve um tempo que não só no Brasil, foi na época da ditadura do Getúlio Vargas, e não só no Brasil, mas o mundo inteiro passou por esse processo, a língua dos imigrantes ela estava caindo em esquecimento porque era proibido falar nas ruas. As pessoas estavam proibidas de falar a sua língua pátria nas ruas. E isso levou também quase ao esquecimento, porque dentro de casa as pessoas também não falavam. E não transmitiam essa língua oral para as crianças. Então, uma língua que já veio da Europa para cá, para o Brasil, sem uma escrita, sem uma literatura, era só uma língua oral, ela estava perdendo também essa oralidade. E eu achei assim, de muito mérito, né, um linguista daqui, que é também filho de pomeranos, ter pegado essa questão à mão e levado adiante, que foi um trabalho realmente hércules, um trabalho assim de Hércules, né? Ele pegou essa oralidade, conversar com um pomerâneo, com outro, e transformou isso em escrita. E fez um dicionário que eu tive acesso a ele, que está na Casa de Cultura, onde a qualquer um pode visitar, né? Na época que eu estava fazendo essa pesquisa no município, eu tenho que agradecer prefeitos, secretários que me abriram as portas das escolas, da secretaria, e eu tive, inclusive, acesso às aulas do professor. Eu tive umas 3 ou 4 aulas onde ele ensinava o pomerano para os professores que iriam ensinar as crianças nas escolas. E visitando as escolas, não só aqui do município, mas Vila Potras e outras escolas, eu pude ver que estava sendo levado avante aquele projeto e estava tendo realmente um alcance muito bom. E isso eu não sei se resgatou, depois o senhor pode me falar, se resgatou um pouco da autoestima do povo, não sei. Mas eu tenho certeza comigo que é uma coisa maravilhosa, porque o resgate de qualquer língua é um resgate de valores, é um resgate de cultura, e isso transmite para a posteridade, não vai acabar nunca. E uma língua é uma propriedade do povo, é uma propriedade intrínseca de cada ser humano, e é uma possibilidade enorme de levar, como eu já disse, essa transmissão de valores. E essa língua, quando passa da oralidade para a linguagem escrita, isso é uma coisa fantástica. Então, ainda não encontrei no professor Ismael até hoje, mas eu quero encontrar e dar a ele os meus parabéns. E eu tive a graça, né, de fazer essa tese, que foi feita lá na Argentina, ela está em espanhol, mas ela mostra, inclusive, esses usos e costumes dos pomeranos. Uma professora, uma moça aqui do povo que se casou em Santa Maria, deu a minha sobrinha Adriana, que é da farmácia aqui de Santa Maria de Jetibá, que me deu de presente e falou assim: tia, você vai colocar, porque eu já falei com ela falou que pode colocar no seu livro. Não citei nomes dela, mas citei o caso, que é esse caso do casamento, e que as mulheres iam vestidas de preto, com uma cinta verde na cintura, e todo esse cerimonial de quebra de pratos, jogar os pratos no chão e pisar por cima, dos arautos ir chamando nas fazendas os vizinhos para vir para o casamento,
E esse fato que vocês não sabem, né? Quem é da Itália na cidade, claro, sabe. Ele é representado sempre quando tem festa aqui em Santa Maria de Atibá, aqui no local onde acontece os shows, né? Ele é representado. Sempre tem um casamento e tem essa encenação. Tem todo um folclore atrás disso, né? E eu ouvi muitos folclores, então acho que não cabe aqui falar desses folclores. Mas havia, sim, uma simbologia do porquê da roupa negra, do porquê de quebrar os pratos, há toda uma simbologia em volta. Então, isso são valores, isso são culturas, né? Que é uma cultura de um povo que está sendo resgatado. Eu achei fantástico isso. E por isso a minha ideia de fazer essa tese em cima disso. E eu frequentar a escola, eu como professora, eu frequentei a escola para ver a metodologia que o professor estava usando, eu tive acesso ao dicionário para ver também como foi feita. É claro que eu tinha, ainda sobra curiosidade, por exemplo, em termos de fonética, o porquê de ter registrado tal palavra com H ou sem H, porquê de ter registrado com C, C cedilha. Isso em decorrência do nosso português, que tem essas séries homonímias, enquanto sonografia, enquanto letra, né, no próprio português. Então fica sempre essas ressalvas, que são coisas que eu gostaria até de conversar mais tarde com ele. E quem sabe mais tarde a gente vai fazer um trabalho aí mais forte ainda, de transformar isso em sonografia, transformar essa palavra por fonemas, por símbolos fonéticos, de maneira que qualquer uma pessoa que estivesse lendo, que soubesse como ler aquele som fonético, seria capaz de pronunciar a palavra, que é uma coisa bem interessante. Muito obrigada pela atenção. Né? Fiquei até sem fala. Posso fazer um comentário? A Pomerânia ficava localizada entre o Império Alemão de um lado e do outro lado a Rússia. E o Pomerânia é algo para o alemão não entender. Pomerânia é algo para o alemão. Em 1700 e pouco, a Pomerânia se tornou uma província alemã. Né? Eles perderam o poder. Então, uma hora, Napoleão Bonaparte fez uma desgraceira lá. Né? Passou por cima, exigiu muitos jovens para não destruir. A Pomerânia era desconfiado. E até 1980, você tem razão, não tinha vergonha de falar Pomerânia. Não tinha vergonha. Tinha vergonha da concertina. E hoje os jovens tocam ela com os olhos brilhando, com orgulho. Você levantou uma questão importante, né? Entrou no gosto do povo, mas o pomerano era chamado de dialeto até pouco tempo atrás, e era algo para o alemão não entender. Lá no Ciasa, eles chegavam aos atravessadores, aí nós dois negociávamos o nosso preço lá na frente dele, eles não pediam nada. Então, é uma língua de resistência. Fui para a Alemanha, tive muita dificuldade com o alemão, sabendo falar pomerano, totalmente diferente. Então, é uma língua de resistência. Muito obrigado por você me fazer lembrar disso, que o alemão não entendia. Mas a igreja veio aqui, o pastor veio aqui, a língua oficial era alemão, mas lá em casa, todo pomerano, quando aprendia o português, ele sabia falar 3 línguas. Minha avó, minha mãe, o alemão, que ele aprendia na escola, o pomerano que ele falava em casa, e o português depois. Então né, parabéns, esta é qual é a moral? É uma língua de resistência, de sobrevivência, que o alemão não iria entender. Claro, depois veio o Estado Novo, né, proibiu, e aí foi terrível, né? Foi terrível. E para concluir, só os avanços que nós tivemos no município teve na área da Pomerânia é o seguinte: existe um novo dicionário, foram feitas novas pesquisas em cima, inclusive um projeto que envolve a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade de Greifswald, na Alemanha, e o município de Santa Maria de Atibá vai introduzir a partir de 2023 em uma escola piloto o projeto Plurilingue, o que nesse projeto vai ensinar simultaneamente o pomerano, o alemão e o inglês, porque os 3 idiomas têm a mesma raiz: o germânico, o anglo-saxão e o saxão. Então é a mesma raiz. Então eu vou ensinar esses 3 idiomas. A partir do ano que vem vai ser introduzido em uma escola do município e a partir daí vão para outras escolas. O pastor levantou uma questão
dessa arte que está sendo perdida, e é um compromisso que eu já firmei com o nosso prefeito, é de localizar ainda alguém que faça essa arte e contratar para dar aulas. O município vai fazer a contratação da pessoa e essa pessoa vai dar aula da arte em madeira para o município. Também faremos a introdução, contratação de um profissional para ensinar o bordado alemão, que também vem se perdendo com o passar dos anos. E assim também já existe no município uma pessoa contratada para dar aula de concertina, gratuitamente. Então a gente já tem várias políticas públicas voltadas à cultura e à manutenção da cultura. Isso tudo com base nas pesquisas que foram realizadas pelo pastor Rubens, juntamente conosco lá, para estar fazendo esse levantamento. Mas só mais uma coisa que eu lembrei, vai puxando. Existe dessas lápides abandonadas em cemitérios, originalmente eles não usavam versículos bíblicos, eles usavam pensamentos, frases, né, da filosofia, ditos populares. E tem que estar passando a hora que alguém tentasse fotografar muitos ditos que tem, né, por aí perdidos, né? Agora eles adotaram os versículos bíblicos, mas originalmente não era. Era pensamento, a filosofia, mais algo que deveria ser pesquisado, uma tese, né, para poder divulgar qual é o pensamento, né? Muito bacana, muito interessante a história de vocês. Foi um prazer para a gente, né, ouvi-los, né, explicando para a gente. Hoje de manhã nós estávamos ali quebrando a cabeça com a origem do nome da cidade, né, Santa Maria de Jetibá, aí falava-se em Jequitibá, e aí nós fomos buscar essa... Se soubéssemos que teria, soubéssemos não estava na programação, mas se soubéssemos que seria tão aprofundado, a gente teria deixado até para agora, né, Magnólia? Para a gente poder ouvir. Mas valeu, foi muito bom, parabéns, nós ficamos muito encantados com a história de vocês. Obrigada. Vamos dar continuidade? A gente tem um horário meio apertado, a gente tem que, infelizmente, correr um pouquinho. Agora nós vamos fazer o momento da contação de histórias. A mudança, que fala da gatinha Belinha e seu medo de ir para outro lugar, para uma nova casa,